E aí? Laura Bagatella, que bom que você está aqui. O que é essa mãozinha aí que tá? De quem que é? Deixa eu ver. Deixa eu clicar aqui. Gente, peraí, deixa eu só resolver um negócio aqui. O meu WhatsApp tá com som aqui. O WhatsApp Web, ele fica pitando aqui. Oi, Bia, vamos lá. Ah, tem outra figura aí com cobertor na cabeça. Quem que é? Ah, é o Luiz. Bom E dia, aí? meu professor. Bom dia, tudo bem? E aí, Tudo. Pedro? Tranquilo? Tudo, professor. Muito bem. Gente, vamos lá. Hoje a gente vai começar um novo procedimento, tá? E para mim é bem importante, para que eu possa ter um acompanhamento melhor de vocês nesse modelo offline, que é o seguinte: vocês sabem a importância que tem a revisão dos fichários, né, para que a gente possa fechar as notas e tudo mais. Só que está muito complicado isso, eu acho, né, nesse esquema do offline. Então eu acho melhor, eu acho melhor ter um acesso imediato às anotações de vocês. Até porque eu posso, já no final da aula, no mesmo dia, verificar se a explicação foi boa, se eu tenho que melhorar alguma coisa em seguida, tal. Então, o que acontece? As minhas aulas são postadas como se fosse uma atividade, certo? Beleza? Isso vocês já entenderam, né? A partir de hoje, eu vou pedir para vocês escanearem a página do fichário das anotações da aula e postarem lá nessa atividade que é a própria aula. Sabe? Porque assim, eu não preciso chegar um momento e pedir para vocês escanearem tudo e me mandar em algum lugar. Então, assim, em cada aula eu tenho a descrição da aula, eu tenho o fichário de cada um daquela aula, tá? Não é o fichário todo, tá, gente? É só a página daquela aula, tá bom? Então, assim, vocês terminaram de anotar, faz o escaneamento e posta lá para mim. E aí vocês podem postar até a noite. Eu preciso meio que vocês me digam se isso é prático ou não, se vocês querem que eu deixe até o dia seguinte. Mas, assim, no máximo até o dia seguinte. Até o dia seguinte, até às 13 horas, pelo menos. Tá bom. Então, mas eu preciso disso no máximo até o dia seguinte. Por quê? Porque aí é o momento que eu já vou preparar a próxima aula, aí eu vou dar uma olhada em todas as anotações, e aí eu vou enxergar. Não, a aula foi boa, eles entenderam, legal, ou não, né? E aí eu já planejo a próxima com base nessas informações, e aí ali mesmo eu já vou qualificando, né? Já vou construindo essa nota de fichário para vocês. Pode ser? Legal. Só que aí, gente, a gente vai ter que combinar uma coisa também, tá? Deixa eu só ver quem que é essa pessoa aqui. É uma foto de uma menina. Quem que é? O Diogo. É o Diogo. É o Diogo. Tá, Diogo, você tá me escutando, né? Tá ok, né? Uhum. Tá. Eu preciso muito, gente, e aí isso é importante, porque até eu recomendo que vocês façam isso com todos os professores, tá? Eu preciso muito que vocês escaneiem essa página. Tá? E não simplesmente tirar uma foto, porque quando você tira uma foto, fica numa perspectiva ruim. Eu não tenho como escanear, eu não tenho impressora. Tá, então eu vou resolver isso agora para você, Maria. Ou você pode ter uma multifuncional, tá? Que tem um scanner de mesa e tal, que você abre lá, coloca direitinho. Se vocês não tiverem, o iPhone tem um aplicativo dentro do aplicativo de notas. Não tenho iPhone. E aí eu tenho uma outra alternativa para vocês não escaparem. O Android, ele tem Meu Android saiu de linha faz 3 anos. Mas dá certo mesmo assim. O Android tem um aplicativo chamado Cam Scanner. Não tenho. É gratuito, Maria. É um sucesso total na nossa vida esse aplicativo. E como é que é esse aplicativo? Você vai abri-lo, aí você vai colocar lá, escanear. Aí você vai, claro, né, posicionar a página na mesa, vai tirar uma foto e ele vai ajustar como se fosse um scanner de mesa. Então ele já vai colocar numa posição retinha, vai dar um tratamento se estiver muito escuro, né? E aí você vai exportar isso como PDF.
entendeu? Então, tem um certo problema, meu celular também tá sem memória. Mas, Maria, eu tenho certeza que com o celular da sua mamãe ou do seu papai dá para fazer. Ninguém tem celular além de mim, a gente é o único Apaga os aparelho vídeos com daí, internet. Maria. É o Tem único 500 aparelho vídeos, com apaga internet. Para de ter. Relaxa. Veja uma pedra pra fazer isso. Tanto faz. Mas dá um jeitinho, Maria, sei lá, o computador. Né? Mas é bem importante, gente, que vocês tenham só esse cuidado. Não dá mais trabalho, mas é só uma questão de aprender a fazer, tá? Porque a foto vai ficando muito caótica, assim. Inclusive, se vocês tiverem que mandar mais de uma página, né, por exemplo, o professor pediu um texto, um trabalho e tal, o Cam Scanner permite que vocês tirem sucessivas fotos, ele organiza como se fosse um escaneamento. E... Não, Júlia, fica onlinezinha, por favor. Fica com a câmera... Cadê a Laura, hein? A Laura morreu. Não é. Cadê a Laura? Laura estava aqui. Laura... foi ela que respondeu. Abre a câmera aí, Laura, por favor. Tá aí o Cravenco. Então, aí vocês podem ir tirando várias fotos, né, numa sequência, e aí quando ele fecha um arquivo de 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, vocês mandam um arquivo só. É bem legal, sabe? É bem importante, assim, porque fica tudo resolvido, e não aquele batalhão de fotos que vocês costumeiramente nos mandam, tá? Cravenco, bom dia. Eu acabei de pedir dar uma instrução para a galera, eu peço que você depois se informe, tá bom? Tá bom, professor. Se informe aí com a galera. Professor, eu não consegui entrar Oi? porque a minha internet deu problema aqui junto com o computador. A minha internet cagou aqui junto com o computador, deu problema. Daí até resolver demorou uns 10 minutos. Tá, não, tudo bem. Aí depois vocês dêem uma olhada aí, tá? Deixa eu só fazer chamada. Tá bom. Então, vamos lá. O Ale tá aí, a Clarinha tá aí. O Diogo tá aí. O Edu tá aí. Júlia Palomo. Saúde, Maria. Laura Bagatella Tá ligado? aí. Luísa Emi tá aí. Poxa, tá ligado. Valeu. Gabriel tá aí. Tá ligado. Luísa Baggio tá aí. Maria tá aí. Cravenco tá aí. Pedro Tabucci tá aí. Sofia tá aí, né, gente? Não é corona, é resfriado mesmo. Sofia, eu acho que não sei. Sofia tá aí? Sofia não tá, né? Não é corona. Eu tô aqui, criado. Fica morreu. longe, Maria. Legal. Então tá bom. Chamada feita, todos presentes. Outra pergunta, gente. Todos vocês estão na sala nova do Classroom, certo? Certo? Sim, professor. Legal. Então tá bom. Então vamos começar. E eu queria, pra gente começar, eu queria que nós fizéssemos o nosso E aí, né? Que é algum voluntário super bem disposto que vai nos lembrar de como nós terminamos a última aula, né? Na verdade, fazer um resuminho da última aula e para que a gente possa retomar a partir de lá. Eu. Pode ser? Vamos lá, Maria. Yay. Então, nas minhas anotações está aqui que a ética, ela é tipo particular, tipo, nossa. Eu não sei bem, mas e a moral é tipo geral, tipo, todo mundo conhece. Ou todo mundo deveria conhecer. Né? A diferença, então, assim, a gente vai começar agora a educar um pouquinho os nossos conceitos, tá? Sempre que nós falamos de alguma coisa que pertence a uma parte, né? Pode ser você mesma, já deixa você falar, Luísa. Pode ser você mesma, pode ser sua família, pode ser sua cidade, pode ser o seu país, mas que não abrange a todos os seres humanos, nós vamos dizer que isso é particular, porque tem a ver com a parte. Isso vocês já anotem, por favor, tá? Então, quando nós estamos falando de alguma coisa que é particular, nós estamos falando de algo que não abrange todas as pessoas. Abrange até 99%, se for o caso, mas não a todas, tá? Travou. Vamos lá. Estão me ouvindo bem?
Travou de todo Sim, mundo. sim, não travou nada, Luísa. Pra mim tá funcionando da Maria e travou de todo mundo. Tá. Estão me Luísa, ouvindo? normal. Estão me ouvindo? Então, Clara? Tá ok? Então vamos lá. Particular em filosofia se refere a uma parte, independente do tamanho dessa parte. Tá? Então, se nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, se nós estamos falando de uma pessoa ou de 6 bilhões, 900 milhões, vai ser parte. Tá? Se tiver uma exceção, é parte. Tá bom? E universal quer dizer exatamente o contrário disso. Universal abrange todas as pessoas indistintamente. Tá? Então, sempre que eu falar assim, olha, isso é uma norma universal, isso é uma questão universal, então nós temos que entender que isso não tem exceção. Universal é exatamente isso, alguma coisa que não tem exceção. Tá? Agora, se eu falar, só um segundinho, se eu falar, isso é uma questão particular, aí quer dizer que nem todas as pessoas ou nem todas os membros desse conjunto estão incluídos. Tá? Pode falar, Luísa. Professor, você pode repetir a parte do universal, a definição, para eu poder anotar? Sim. Universal quer dizer que não há exceção, que abrange a todos os membros de um determinado grupo. Né? Então, quando eu digo assim, todos os cães são mamíferos, isso é universal, não tem exceção, sabe? Não existe um cachorro que não seja mamífero, sabe? Não é possível isso. Agora, eu nunca vou poder dizer que todos os cães são bravos, são ferozes. Né? Ou mesmo para melhorar o exemplo, eu não posso dizer, assim, filosoficamente, porque a filosofia ela tem esse rigor, né? Você tem que tomar cuidado com a construção que você faz, porque não pode ter brecha, não pode ter furo. Então eu nunca vou poder falar que todos os leões são ferozes. Né? A gente tem uma imagem de que leões são ferozes, mas a gente tem como garantir que todos são ferozes? Será que não é possível pensar um leão que seja manso? Né? Então, isso, por exemplo, é uma sentença particular. Né? Por mais que a maioria dos leões seja feroz, que a gente sempre vai ter medo de um leão e etc., a gente não pode dizer que isso é universal, isso realmente é particular. Tá? Então, particular é aquilo que, independente do número de membros, pode ter exceção, né? E universal é aquilo que não pode ter exceção, que é absurdo se tiver uma exceção, tá bom? Então, juntando aqui, com os conceitos que a Maria trouxe, a ética, ela sempre vai ser particular. Sempre vai ser particular, porque ela sempre vai ter a ver com as características de um grupo, tá? Ou no tempo ou no espaço. O que significa isso, no tempo ou no espaço? No tempo tem a ver com o momento na história que a gente está falando. Né? E no espaço tem a ver com o lugar. Então, por exemplo, eu posso dizer que todo brasileiro é cristão? Não. Né? Provavelmente, se vocês saírem perguntando na rua, fazendo uma pesquisa, vocês vão perguntar, você é cristão ou não? Muito provavelmente você vai encontrar sim, né? Porque as pessoas, em geral, assim, a maioria, sei lá, 90%, ou são católicas ou são evangélicas. Né? E na exceção você ainda vai encontrar um ortodoxo, sei lá, outro tipo de cristianismo. Mas nós sabemos que é impossível que no mesmo lugar, no mesmo espaço, todas as pessoas tenham a mesma perspectiva religiosa. Com certeza você vai encontrar algum muçulmano, algum candomblessista, algum shintoísta, algum budista. Né? Ainda que seja em proporções pequenas. Né? Da mesma maneira, em relação ao tempo. Né? Ah, não, então vamos fazer um exercício mental e voltarmos para a Idade Média. Né? Vamos para a França da Idade Média. E vamos fazer a mesma pergunta. Todo mundo é cristão? Puxa, sei lá, 99,999% das pessoas serão cristãs ali. Mas talvez tenha um ateu, talvez tenha um muçulmano, talvez tenha, sei lá, uma outra perspectiva religiosa ali. Né? Não é logicamente impossível que haja, entende? Então a gente só pode dizer que uma perspectiva religiosa é particular. Não dá para dizer que ela é universal, tá bom?
Então é um pouco esse o jogo dos conceitos de particular e universal. Luísa, você tinha uma pergunta, era essa que você fez ou era outra? Quando a Maria estava falando, você estava fazendo assim. Na verdade, professor, eu ia falar uma coisa que eu tinha na minha teoria, mas deixa quieto, já tá em outro assunto. Não tá não. Agora eu vou voltar pro IAI de novo. Manda ver. Olha, professor. Ah, não, agora eu vou ter que falar, agora já passou o momento. Vamos lá. Ajuda. Você pediu pra gente anotar que a moral deverá valer a qualquer tempo. A moral. Uhum. Exatamente. A moral você falou também que a moral é a coisa mais importante que a humanidade deverá proteger e cultivar. Uhum. Sim. Nem tudo que é ético em um lugar é moral. Exato. Eu anotei no geral isso. O resto a Maria falou, professor. Muito bom. Por exemplo, Luísa, no Brasil, nesse lugar aqui, há cerca de 150 anos atrás, era ético comprar e vender pessoas. O Brasil era um país em que a escravidão era legal, isto é, estava na lei. Né? Então, comprar uma pessoa e vender era uma coisa ética. Mas aí eu pergunto para vocês, isso era moral? Né? Bom, mas aí vocês podem me dizer, professor, mas na época eles não tinham essa compreensão de que era imoral, né? Pois é, por isso que a gente consegue pensar sobre a história. Porque a gente consegue olhar para os fatos históricos e construir uma reflexão sobre se aquilo é moral ou não. E como a moral é universal, ela tem que valer a qualquer tempo e em qualquer lugar. Isto é, ela transita no tempo e no espaço. Nós temos hoje, nós que estamos vivos em 2020, nós podemos perfeitamente bem voltarmos no tempo em 1860, 1870, olharmos para aquelas condições, para aquelas pessoas e falarmos: o que vocês faziam era imoral, apesar de ser ético, porque estava inclusive na lei. Né? Então, novamente, até mesmo o direito, gente, pode ser ético e não ser moral. Quem quer que for fazer direito vai lembrar de mim quando estiver lá na faculdade de direito. Né? Então, é possível que você pegue um livro de direito, tá lá, tá na lei, isso pode fazer. Né? Portanto, é ético. Minha mãe fez direito. Sua mãe? E aí, mas se você submeter aquilo a uma análise filosófica, talvez você chegue à conclusão de que aquilo não seja moral. Entendem? E, eventualmente, a moral, ela pode até mesmo ser impossível de ser alcançada dentro do direito. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa tentou matar a outra, tá? Mas ela não conseguiu. Né? Ela deu um tiro na outra pessoa, acertou, não sei o quê, mas a pessoa sobreviveu. O tipo de crime muda. Ela não vai ser processada por homicídio, ela vai ser processada por tentativa de homicídio. E a pena dela vai ser menor. Mas o crime é o mesmo, né? Não é outro crime, são dois crimes diferentes. Cara, a intenção é a mesma. Não faz sentido. Peraí, gente, ficou confuso para mim. Quem que falou primeiro aí? O crime é o mesmo? Foi o Alexandre. Fui eu. Tá, comenta aí, Ale. Deveria ser a mesma pena, né? Mas não é. O direito ele vai tipificar de outra forma. Olha, homicídio é uma coisa, consumou. Agora, não consumou é tentativa de homicídio. A pena é diferente, porque considera-se que o dano foi diferente. Né? Então, sob o ponto de vista do flagrante, se o sujeito foi pego, ter fracassado na sua ação é uma vantagem, apesar da intenção dele ter sido aquela. Então, no direito, a gente não julga a intenção, a gente julga a ação. E a ação foi de tentativa e não de homicídio propriamente. Né? Da mesma maneira, se você, por exemplo, vamos imaginar que você está sendo grampeado, um criminoso está sendo grampeado, né? Aí ele diz no telefone: olha, eu estou saindo aqui para matar o fulano, né?
se ele tiver a caminho, a polícia não pode prendê-lo. Porque para a polícia prender, ela tem que prender em cima de um fato. E esse fato ainda não aconteceu. E a mera intenção, ela não pode ser punida. Porque senão o Estado estaria interferindo nos seus pensamentos, nas suas intenções. Então, até o momento dele chegar para praticar o crime, e efetivamente começar, a polícia tem que ficar olhando, não pode fazer nada. Né? Porque senão é uma ação ilegal da polícia. Pois é, Mary, é assim. Então, tem uma série de questões dentro do direito que nós vamos perceber que pertencem a uma ética. Não, Cravenco, mas eu vou mostrar para vocês aqui esses dois livros do Kant que nós estamos estudando, uma vez fica mais claro aqui. A Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. Vê se dá para ler o título aqui, né? E o Kant, ele é o filósofo que é o grande pai do direito moderno. Então eu tive que estudar bastante o direito, eu fiz disciplinas lá na Faculdade de Direito da USP, no mestrado, então eu conheço um pouco. Então veja, o direito por excelência, ele dá conta de toda a ética de uma nação, de um grupo, né? Se você quiser entender o que pode, o que não pode, o que tem a ver com aquele país ou não, vai ler uma constituição de um país. Mas aquilo não necessariamente é ético, né? Por isso que o direito ele vai sempre mudando, né? O Brasil já teve, se não me engano, 5 constituições, né, que eu me lembre. 1823, 1891, 1937, 1967 e 1988. Né, que eu me lembro são essas 5. Então eu falei assim, bom, mas por que vai mudando tanto? Porque a ética de um povo está mudando. Então, em 1823, o Brasil tinha escravidão. Então, a escravidão não estava recusada dentro da Constituição, ela não estava negada, né? Mas já na de 1891, sim, porque a abolição da escravidão veio em 1888, 3 anos antes, né? Então teve que fazer uma nova Constituição para que aquela atualização ética, por assim dizer, fosse feita. Então, vamos lá, gente, agora é para escrever grandão no caderno. A ética, ela é particular, portanto, ela tem uma localização no tempo e no espaço. Sim. Então, assim, a ética ela é particular, portanto, ela tem uma localização no tempo e no espaço. De novo, tempo e espaço tem a ver com lugar e momento da história que nós estamos falando. Portanto, o quê? A ética ela é particular, portanto, ela tem uma relação com o tempo e com o espaço. Cazé, você está anotando? Oi, professor. Tô anotando. Tá. Cravenco, você está anotando? Professor? Oi. Oi, professor, tô anotando. Professor, tô anotando. Legal. Agora, a moral, não. A moral é universal. Portanto, ela não guarda relação com o tempo e com o espaço. Porque ela não guarda relação com o quê? Com o tempo e com o espaço. Repete só mais uma vez, professor. Claro. A moral, ela é universal. Portanto, ela não guarda relação com o tempo e com o espaço. Bom, gente, aqui tem uma questão muito importante, tá? Muito importante mesmo. Quando o Kant, que é esse filósofo aqui, filósofo alemão, Immanuel Kant, anotem o nome dele, tá? Que a gente está falando, tudo que a gente está discutindo é em torno do pensamento dele. Então, quando o Kant formula essas questões, essa diferenciação entre ética e moral, ele vai fundar dentro da tradição ocidental, né, dentro da nossa tradição europeia e americana, né, o que nós chamamos de universalismo filosófico. Ó, vou colocar no chat. Universalismo filosófico.
O que é o universalismo filosófico? É uma ideia de que nós somos capazes, como espécie, Immanuel Kant. Ó, eu vou colocar até a data de nascimento e morte para vocês se localizarem no tempo, tá? Ele é alemão, tá, gente? Inclusive, assim, na Faculdade de Direito da USP, na São Francisco, existe um departamento de direito, um departamento de filosofia dentro da Faculdade de Direito, com todo um programa de pós-graduação, de mestrado, doutorado, e basicamente o que eles estudam é filosofia alemã, porque a filosofia alemã é muito importante para o nascimento do direito. Mas vamos lá, o universalismo filosófico, ele basicamente está dizendo o seguinte, que nós, como espécie, temos condições de elaborar certas regras que tenham que valer para todas as pessoas em qualquer tempo, em qualquer momento da história. Calma aí. Nós como espécie temos. Nós temos condições, né, de elaborar determinadas normas que devem valer para qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar. Tá? Peraí, é para anotar isso? Sim, essa é a definição de universalismo, né? Isso, gente, é muito estratégico na política internacional, é muito estratégico. Por quê? Veja, chega uma denúncia de que mulheres são apedrejadas num país perdido lá na África se cometerem adultério. Tá? Aí chega uma denúncia dessa. Aí vem sempre a pergunta, né? Nós temos o direito de interferir nisso? Sob o ponto de vista da ética, não, porque é o costume deles lá, eles têm essa tradição de séculos. Mas sob o ponto de vista moral, talvez a gente possa interferir. Porque pela moral, a gente analisa o problema e chega à conclusão de que isso é um desrespeito aos direitos humanos. E aí a gente pode interferir, a gente pode abordar esse país, talvez até entrar com uma intervenção militar lá, né, com exércitos e tal. Então, se não fosse esse universalismo que o Kant constrói na sua filosofia, nós ficaríamos presos nesse labirinto das éticas particulares, né? Porque se nós percebêssemos que um povo ou que um outro grupo está fazendo algo que é absurdo, violento, etc., nós nunca teríamos como opinar, nós nunca teríamos como criticar isso. E, eventualmente, até interferir. Né? Então, por exemplo, se um país do lado aqui tivesse escravidão, nós teríamos que ficar quietos, se nós não tivéssemos essa noção universal. Nós teríamos que falar, não, lá é assim, então tudo bem. Né? E mesmo dentro de uma família, por exemplo, vamos imaginar que o seu vizinho, ele, sei lá, ele espanque a sua família inteira todos os dias, né? Se não fosse o universalismo, você não teria como chamar a polícia para bater lá na porta dele. Você tem que ficar escutando lá a pancadaria o dia inteiro e não poderia fazer nada, porque afinal de contas, dentro da ética daquela família é assim. Então a gente só consegue criar meios de apoio mútuo entre os grupos, entre as famílias, entre os países, a partir de uma noção moral e nunca ética. Entende? É o universalismo moral que nos permite julgar se naquele país isso é justo ou injusto, se a gente pode interferir ou não, ou se não a outra cidade, ou se no outro país e assim por diante. Professor, pode falar. Então, você pode repetir o universalismo moral, colocando só mais essa última parte para a gente anotar? Sim. Obrigada. Então, é a partir do universalismo que a gente consegue construir possibilidades de interferir nos outros grupos. A ética não permite isso. Porque, assim, a minha ética, ela não serve para analisar a ética do outro. Você fica num labirinto, sabe? Você fica num jogo de soma zero. Agora, a partir do universalismo, não. No universalismo eu consigo olhar, por exemplo, um país que mata mulheres a pedradas, e aí eu consigo dizer, isso está errado.
E eventualmente entrar lá e resgatar mulheres que vão ser apedrejadas hoje à tarde, por exemplo. E eu tenho uma justificativa filosófica para isso. Posso dar mais um passinho? Travou. Posso dar mais um passinho? Gente, toda a noção de direitos humanos se assenta nessa ideia de universalismo. Não é à toa que é no final do século XVIII, portanto, ó, vocês viram aqui quando que o Kant viveu? 1724, 1804. Então ele nasce no começo do século XVIII e morre no comecinho do XIX, né? É no final do século XVIII, principalmente a partir da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, né? Independência dos Estados Unidos, 1776, e Revolução Francesa, 1789, é a partir principalmente desses dois movimentos históricos que nós vamos construir a Declaração Universal dos Direitos do Homem. O que significa isso? É um consenso internacional, principalmente europeu, na verdade, né, europeu e americano, de que todo ser humano, independente da classe social, independente do gênero, tem certos direitos fundamentais. E esses direitos precisam ser respeitados. Então isso está na base, né, da nossa ideia moderna de direitos humanos. Então, assim, não importa qual é a classe social, não importa qual seja o gênero, não importa a idade, não importa o seu histórico social, se você é uma pessoa com boa reputação ou não, nós vamos garantir alguns direitos fundamentais a todos. Se é ser humano, se pertence à espécie, então eles têm esses direitos. Pode falar. O que você disse que com esses dois eventos, esse que você acabou de colocar, o que se realizou mesmo? Com a independência dos Estados Unidos e com a Revolução Francesa, o que vai acontecer é que as elites desses dois lugares, desses dois países, né, vão construir uma nova ideia de direito, uma nova ideia de Estado a partir dessa filosofia universalista. Então, a Declaração Universal dos Direitos do Homem vão servir de base principalmente para a Constituição norte-americana e depois para a Constituição francesa, que são as duas constituições que servem de inspiração para todas as demais. A nossa, do brasileira, é inspirada nessas duas, a argentina, a inglesa, a espanhola. Então, assim, todas as constituições dos chamados países democráticos ou civilizados têm por base o universalismo que está presente nessas duas constituições, né, na americana e na francesa. E tudo isso tem a ver com esse conceito de universalismo que o Kant traz. Por isso que ele é tão importante. Quanto tempo eu tenho, gente? Nada? 3 minutos. Então tá. Eu vou mandar um classwork para vocês, uma lição de casa, que é o seguinte. Eu vou escrever direitinho lá, tá? Mas só para aqui, enquanto a gente está ao vivo, para ficar claro. Então, eu disse que só pela ética você não consegue interferir ou julgar uma outra ética, que é a ética particular. Então o outro vai falar, tá, isso não faz sentido no meu grupo, na minha ética. Se não faz no seu, o problema é seu. Agora, pela moral, a gente consegue fazer isso, tá?
o nosso assunto da próxima aula vai ser exatamente esse, né? Que, aliás, era o assunto dessa, né? Mas aqui a Luísa e a Maria colocaram a questão de uma maneira que eu pude explorar um pouco mais esse caminho, então ok. Mas o que a gente vai fazer na próxima aula é como que eu garanto que aquilo que eu estou achando que é moral também não seja ético, também não seja particular. Por exemplo, quando eu declaro, olha, é imoral matar a pedradas uma mulher, como que eu garanto que o cara que faça isso não olhe para minha cara e fale assim, não, isso não é moral, isso pertence à sua ética, na minha é assim e pronto. Então, assim, como é que eu garanto essa universalidade a ponto disso ter força para conseguir entrar e mudar uma ética particular? Ou justificar que eu intervenha nisso, por exemplo, e proíba o cara de fazer isso. Então, o que eu vou colocar é para vocês refletirem um pouco sobre isso. Olha, como que eu garanto que as minhas normas éticas têm universalidade? Como é que eu saio dessa particularidade e chegue a uma universalidade? Eu quero que vocês apresentem as hipóteses de vocês. Como que você faz isso? Tendo um exército para poder invadir? Tendo maioria? Pelo raciocínio? Como que a gente chega nessa universalidade? Como que eu torno uma norma ética numa norma moral? Porque veja, Maria, ou Luísa, eu não sei qual das duas que falou isso. É verdade que a ética pode ser imoral. Mas também, muitas das normas éticas também são morais. Entendeu? E com certeza, todas as normas morais podem e devem se tornar normas éticas. Né? A gente pode dizer, inclusive, que o processo de evolução da humanidade tem a ver com o quanto que a gente vai melhorando a nossa ética na direção de uma moral. Já vou dar um spoiler para vocês. Lá na frente, nós vamos discutir em que medida que os direitos universais dos seres humanos devem ser estendidos para seres não humanos. Porque em grande medida... Bactéria não tem direito. Oi? Bactéria não tem direito. Não entendi. Bactéria não tem que ter direito. Pois é. Mas o... Vírus, provavelmente. Porque a grande parte do movimento de defesa dos direitos dos animais estão fazendo o quê? Eles estão pegando um registro específico da existência, que são os animais, e estão tentando estender para eles aquilo que a gente construiu no século XVIII para a humanidade. Né? O direito à vida, não sei o quê, contra os maus tratos, o direito a não ser comido e tudo mais. Primeiro as aranhas. Tá? Eu vou criar lá uma liçãozinha de casa, vai ser bem curtinho, tá? Só para ficar um exercício de reflexão, tá bom? Provavelmente eu vou criar num formulário um parágrafozinho para a gente poder pensar sobre isso. E deixa eu só fazer uma vez... Ah, não, eu não cheguei em vocês ainda. Eu estou fechando aqui meio que o balanço de tudo na vida. Eu não cheguei até o 8º, mas se eu tiver alguma pendência com vocês, eu vou mandar um e-mail para aqueles e-mails que vocês preencheram na última aula, tá bom? Então tá bom, babies. Obrigado, viu? Valeu. Fique à vontade para me explique pro Cravenco que tem que postar a atividade lá, tá bom? Tá bom. Tchau. Ok, bom, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, Laura. Arruma a câmera. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, Luísa. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gabriades.